Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho o prazer de ter comigo o António Raminhos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vim de muito longe. Mentira, vim daqui ao lado, por acaso. Viseu, não foi? Não, de Gaia. Gaia, exato. Estava mesmo, estou aqui no hotel, enquanto estou a fazer espetáculos aqui, aqui à volta. Gaia in the house. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Diogo Ramos, Joel Gonçalves, Paulo Silva, Rafaela Nogueira, Miguel Valente, João Lopes, Bernardo Pimentel, Rafael Pavão e Sofia Esquivel. Descobri ontem que 70% dos meus mecenas nunca tinham sido mecenas de nada e gostei de ouvir isto, não sei porquê. Se calhar porque, sei lá, sinto que se calhar estou a ser uma espécie de primeiro passo para esta nova economia que existe de pessoas como eu que criam conteúdo grátis e pessoas que estão do lado de lá e que sentem: olha que fixe, vi este conteúdo, aprendi alguma coisa, vou retribuir com alguma coisa. Se estiverem para aí virados, cliquem aqui num link que há de estar aqui, mais ou menos. Se não, deixem um like, um comentário, uma subscrição, que também ajuda muito. E vamos aqui agora para a nossa conversa. Grande Raminhos, olha, obrigado por teres vindo. Nada, obrigado eu. Acho que és a maior celebridade que já veio ao Despolariza. Isso não quer dizer nada, pode ser uma bela merda. Eu só te convidei porque tinhas muitos seguidores, acho que não és muito interessante. Exato, mas isso, a malta coloca-se por achar que é conhecido, que coloca expectativas altas, mas depois isso... Há tanta gente boa para descobrir aí, pá, que Sim. não se conhece de lado nenhum. Eu tento fazer isso ainda também aqui. Olha, ainda não estava a pensar exatamente sobre isso, que é, tu fazes este trabalho onde, que eu acho super curioso, porque trazes conversas interessantes com pessoas que não são conhecidas, das mais diversas áreas. Eu, no meu podcast, eu procuro também fazer o mesmo, levar psiquiatras, psicólogos, ou às vezes até pessoas ligadas a terapias mais alternativas ou que lidam com determinadas situações, mas que ninguém as conhece, mas eu sei, pá, esta pessoa tem uma história fixe para contar. E depois, de volta e meia, surgem podcasts que têm muito mais views e que são suportados por grandes marcas e que tu vês que são sempre as mesmas pessoas a falar das mesmas coisas que sempre falaram e sempre a dizer a mesma merda. E eu fico... Pá, claro que eu não... Estou ressabiado. Não sei se é bem ressabiado, mas fico, sabes? Há tanta gente a querer fazer coisas diferentes e a mostrar outras perspectivas. Não percebo o fascínio, se calhar, das pessoas estarem sempre a ouvir as mesmas pessoas. Não percebo. Sabes o que é que me acontece? E eu não há maneira de aprender. Às vezes tenho aqui conversas que penso: fogo, esta conversa foi incrível, estás a ver? Vai explodir. E depois não dá merda nenhuma. E depois, sim, e depois tem, sei lá, porque eu sei que as pessoas têm uma tendência maior a clicar se for uma pessoa famosa, é perfeitamente natural. Ou se for uma pessoa com um decote grande, ou, não é? Tem vários truques. Sim. Mas às vezes penso: não, opa, esta pessoa, mesmo não sendo nada conhecida, isto vai bombar. E pá, depois às vezes não acontece Mas, e fico com pena. mas a minha, eu tenho um alcance maior teoricamente, não é? Porque tenho mais gente nas redes. Mas por exemplo, o meu podcast no YouTube tem uma média, sei lá, 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Há um ou outro podcast que pode ir aos 100 mil. Depende, lá está, da pessoa. Se for muito... Mas são conversas que depois tu vais ver o feedback nos comentários do YouTube ou às vezes nos comentários que me enviam ou as reviews no Spotify, iTunes e a malta curte e esta pessoa é incrível e eu penso, pá, mas então porque é que se calhar não chega mais longe? Mas por outro lado, já me disseram uma frase que para mim está sempre a ecoar na minha cabeça, que é: tu falas para quem te quer ouvir. Portanto, E qual é a outra hipótese? tu só vais falar para quem te quer ouvir. Portanto, tens Sim. que dar valor exatamente àqueles que dedicaram tempo para estar ali a ouvir as pessoas que tu convidas. É mais do que a quantidade, há aqui um fator de qualidade que é importante quando tu fazes um trabalho que pretende trazer algo mais às pessoas, não é? Porque é isso que tu pretendes. Tu pretendes que, pelo menos a ideia que me dá, que é a minha perspectiva, é: eu levo ao meu podcast pessoas que eu penso, epá, esta pessoa para mim é super interessante. Se é interessante para mim, se calhar é mais interessante para mais alguém. E, e se eu antes ficava muito preocupado com... Não era muito preocupado, mas ficava chateado com os números que tinha, agora já fico muito mais relaxado porque penso, pá, eh, o importante é o feedback destas pessoas que viram. Isso é que é importante. Claro que eu vou continuar a tentar que o alcance seja cada vez maior e que chegue a mais pessoas, mas não posso perder de vista a importância de quem lá está. Uhum.
Eu tenho um truque para mim próprio, para não ficar desiludido, que é, quando tenho, imagina, 1000 visualizações, que, sei lá, para mim se calhar é mais normal do que para ti, ou 1000 views de qualquer coisa, como te comparas sempre com os melhores episódios, não é? Há uma tendência de achares que é pouco. Mas se pensares que, pá, se eu te convidasse para ires falar hoje à Casa da Música, à sala principal, ias falar para 1000 pessoas, percebes? Aquilo tem impacto Se e pode... enchesse. Sim, sim, sim. Mas é isso, estás a ver? Tipo, 1000 pessoas é... Opa, Se afetares uma pessoa já foi mas isso incrível, tem não a é? ver com os valores que tu colocas para ti. Porque tu, se colocares, se os teus valores forem sempre de comparação, tu estás sempre a depender de algo que não controlas. Tu estás sempre a depender ou de outra pessoa, do que é que ela fez, do que é que ela alcançou, ou até mesmo com o teu trabalho. Tu tens um podcast, estás a comparar com um que fizeste, aí tive 10 mil neste, agora tenho que ter 20 mil neste. Também estás a comparar com algo que tu não controlas. Agora, se tu colocares esses valores como algo que tu possas controlar, ou seja, e o que é que tu podes controlar é a, a tua relação com, neste caso, com o produto. Ok, está aqui um bom produto, eu espero que isto seja importante para as pessoas. Isto é algo que é emocional, mas que é muito pessoal e que é alcançável por ti, não é? Uhum. Em vez de estares-te a colocar... Pá, há um livro que é o... Ai, foda-se, eu não me lembro o nome do livro. Estou a ler aquilo em inglês. Novo Testamento. Exato. Também tem coisas boas. Mas basicamente ele fala lá numa parte do livro. Eu não me lembro o nome do livro. Porque eu tenho déficit de atenção e é muito fácil desaparecerem umas merdas da cabeça. Mas ele fala da carreira do vocalista dos Megadeth, ele na realidade era guitarrista dos Metallica. E ele saiu dos Metallica e ele conta muitas vezes que quando ele saiu dos Metallica, antes da explosão dos Metallica, a perspectiva... como é que ele se chama? Sabes o nome dele? Não. É o Mustaine, Dave Mustaine, se não me engano, o vocalista dos Megadeth. Que eu curto também. E então ele teve aquela cena tipo, foda-se, eu vou ser maior que os Metallica, eu vou não sei o quê, eu vou... Bah, 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 bah. E este gajo cria uma banda, é o Mustaine, né? O gajo cria uma banda com alto sucesso, mas as entrevistas deste gajo, passado 20 e tal, 30 anos, continua a ser ressentido com os Metallica porque nunca alcançou o sucesso dos Metallica. Mas, no entanto, é um gajo com um sucesso incrível. Pá, e que é uma banda internacional que tem alguns dos maiores hits também, mas o gajo colocou os valores para a vida dele fora dele. Colocou numa merda que ele não controla, que é o êxito dos Metallica. Se calhar o nome mais realista para a banda seria Chupa Metálica. Não Exato. é? O projeto é esse. Na cabeça dele é isso. Uhum. E este gajo continua, ou continuava pelo menos, irritado e desiludido com a vida porque não fodeu os Metallica. Mas é um gajo com um jato privado, super sucesso, milhões de fãs por todo o mundo. Mas não é melhor que os Metallica. Uhum. Ou seja, tu quando fazes isto, não é? Tu estás logo a limitar muito daquilo que tu podes fazer. E por É. isso é que eu comecei a deixar de ligar muito à questão das views às vezes até do público nos espetáculos, que eu tenho a sorte de ter sempre salas praticamente cheias. É muito raro ter salas meia casa, por exemplo, mas às vezes acontece. Aconteceu, por exemplo, em Vila Real, por várias condicionantes que não interessam e podem ter algumas ter a ver comigo, ou com as pessoas não gostarem. Mas foi muito engraçado porque eu vi aquela sala, a meia sala, e se eu antigamente ficava tipo, foda-se, que merda, são merdas, não presto, e não sei aqui, como é que é possível eu ter tanta gente, isto não... Eu olhei para aquela sala e pensei, e fixe, vou divertir esta malta que está aqui, vamos nos divertir todos. E vai ser uma cena ainda mais intimista. E isso é muito curioso. Boa. Olha, vamos avançar para a lotaria genética e social, que é um clássico aqui. Lotaria genética e Sim. social. Porque tu particularmente, porque já te ouvi dizer que o teu OCD, como é que se diz em português? É POC. perturbação, é POC em POC. português, TOC em brasileiro. É TOC? É porque é transtorno. Eles dizem transtorno obsessivo compulsivo e nós usamos perturbação obsessiva compulsiva. Pronto, isso também já te ouvi dizer que se calhar é genético, então eu Sim. queria-te perguntar o que é que te saiu na lotaria genética e social, ou seja, essas coisas genéticas e mais o teu contexto em que nasceste. Na lotaria genética, sim, a perturbação obsessiva compulsiva, porque a minha tia, do lado do meu pai, era obsessiva compulsiva
E é uma coisa que eu digo neste espetáculo e que é verdade. A minha tia já faleceu, mas a minha tia nos anos 90 andava sempre com uma garrafinha de álcool na carteira. Se ela hoje fosse viva, dizia chupem cabrões, quem é que tinha razão? Por causa Todo- de Covid, agora anda toda a toda a gente, gente. 20 e tal anos depois, toda a gente passou a usar o álcool e ela Pois. já fazia isso, desinfetava a fruta toda e punha na fruteira, tudo a brilhar. Eu nunca sabia se aquilo era de plástico ou verdade. O meu pai, irmão da minha tia, também é obsessivo compulsivo, mas não acha, não sabe, acha só que tem sempre razão em tudo. É a grande diferença. Portanto, há aqui uma componente genética Uhum. muito forte. E depois há uma componente social que eu venho de como? Tu és de que ano? Nasceste em que ano? 87. Pronto, mas és ainda és dos anos 80, anos 70 e 80, sobretudo, os millennials, não é? 80 é millennials, Eu não é? acho que sou millennial, mas nunca sei essas coisas Eu das acho que sim, eu gerações. acho que sou também. Mas é uma geração Mas tu és de onde que ano? sou de 80. 80. Somos de gerações de famílias disfuncionais, a maior parte de nós. Portanto, há essa carga social ainda muito presente. Acho que Uhum. foi sobretudo isso que herdei a disfuncionalidade das famílias portuguesas, onde não se contava porra nenhuma, onde come e cala, não é? Uhum. Muita sorte tens tu em eu não fazer como o teu avô. Não é? Ouvíamos muito esta merda. Sim, eu já te ouvi dizer que nos anos 80 não existia ansiedade, era só um esquisito. Claro. Mas eu comecei a primeira vez que sofri com ansiedade foi em 2008. E em 2008 eu também senti que, pelo menos na minha bolha, já havia Facebook, não é? Mas no meu contexto não havia abertura, nem havia espaço assim tanto para se falar destas coisas. Eu senti-me muito sozinho com isso em 2008. Mas não se fala, não se falava ainda, eu acho que é uma coisa muito recente. Pois, é muito É recente. uma coisa que talvez nós estamos em 2023, eu diria, pá, pouco antes da pandemia, e só com a pandemia é que sim que se começou a fazer mais, a falar mais sobre isso. É Tu, essa a ideia que eu tenho. tu cresceste também num sítio com seringas, não é? Assim, umas coisas. Onde é que... Com seringas. Queres-me falar das Foi no seringas? bairro do Cerco. Foi quase. Pá, eu cresci nos Olivais Ah, Sul, em Lisboa, que é perto de Chelas, e esses bairros nos anos 80, sobretudo, a heroína era muito presente. Em Portugal, nessa altura, anos 80, e aquilo era um bairro misto de classe média baixa e classe média, com muita gente que tinha voltado das colónias, os chamados retornados. Havia ali uma grande mistura no social. E para além disso, a heroína estava muito presente no bairro. Pá. E ainda há pouco tempo passei lá, lá nos Olivais e a falar com a malta lá do bairro e estávamos todos a falar, e vocês lembram-se que às vezes nós íamos à casa uns dos outros e subíamos das escadas dos prédios, era normal tu encontrares limões e seringas e o que caralho, encontravas tudo. Era pá, polícia de metralhadora, super normal, polícia de metralhadora no meu bairro, gente a jogar uhum. à bola e os gajos lá de metralhadora a passear. Mas não deixa de ser, não é algo, foi o modo como eu cresci, não, mas não é aquelas coisas que digo, ai, que tristeza que foi. Não, Uhum. não, era o que era. Claro. Era o que era. Depois mudou muito com a Expo 98. Com a Expo 98, porque aquilo é ali nessa zona. E o bairro sofreu uma grande transformação. E hoje, como qualquer zona de Lisboa, para morares lá, só se fores francês. Basicamente. Grande Gil. Gil melhorou substancialmente os Exato, o Gil. Olivais. O Gil devia abrir uma imobiliária e vender ele as casas nos Olivais. Pá, eu ouvi-te a contar uma história que achei muita piada, que foi a certa altura, pá, muita piada agora por te ouvir a falar daquilo com um sorriso na cara, que foi a certa altura tiveste medo de ser gay. Pá, Tiveste uma obsessão com a sim, potencialidade de se calhar seres sim, gay. e porque é que eu falo nisso? Eu falo nisso no espetáculo, por acaso, nessa obsessão. Porque eu sei hoje que é uma obsessão mais comum do que se pensa, para quem tem uma perturbação obsessiva compulsiva. E eu lembro na altura que, pá, eu sempre fui um gajo, nunca tive dúvidas, sempre gostei muito de mulheres, adoro mamas. Se quiserem enviar mamas, podem enviar mamas para o meu mail ou DMs, também com uma declaração a dizer que não é assédio sexual nem nada do género, para assinarmos ambos. E, Escrevam, foi pedido no Despolarize. exatamente. Pá, mas nunca tive essa dúvida, e essa dúvida uma vez surgiu-me. Eu não vou entrar muito em pormenores, que é para, se quiserem, vão assistir ao espetáculo, que está lá tudo. Ahm, mas, e eu hoje falo disso porque eu só quando comecei a fazer terapia aos 26 anos e comecei a ler muitos livros sobre o tema, pá, foi muito curioso e já me tinha passado essa pancada, vá, como eu costumo dizer,
foi muito curioso eu estar a ler um livro e de repente começa a ser relatados casos de sexual OCD, que são perturbações, obsessões relacionadas exatamente com questões sexuais, que pode ser ou de orientação sexual, ou de achar-se que é pedófilo, ou que vai ser violento sexualmente, etc. Pode ser qualquer coisa. E é muito engraçado que esta questão da homossexualidade acontece também com os próprios homossexuais que podem ter a dúvida se são heterossexuais. Ou seja, a Ok. questão tem muito a ver com a dúvida. E a perturbação obsessiva compulsiva é isso, é a doença da dúvida. É a tua cabeça colocar-te dúvidas, que tu sabes à partida que não são reais, que nem sequer fazem sentido, mas colocam-se de uma maneira tão presente e tão forte que tu aceitas que aquilo pode ser real, exatamente pelo desconforto que causa. E é muito engraçado porque nesse livro era relatado também o caso exatamente de uma mulher que era lésbica e que começou a pensar: e se afinal eu não for lésbica, e se eu for heterossexual? E ela, como era lésbica e tinha a certeza que era lésbica, isso causava-lhe um desconforto imenso. E pá, e por isso é que eu falo destas merdas, porque eu sei que há sempre alguém que se vai identificar com estas merdas. E eu acho Uhum. que esse é o grande problema da questão da saúde mental. É ainda alguma reserva e o estigma e o medo de tu poderes falar sobre aquilo que te preocupa. Porque tu, quando falas sobre aquilo que te preocupa, é só aí que tu vais perceber que há mais pessoas com quem te vais identificar, por mais estranho que seja o tema. Tu tinhas a opção de lavar as mãos? Tifas, cheguei a ter isso. Pois, então, olha, queria-te fazer uma pergunta, que é, imagina, tu lavavas quantas, lembras-te? Sei lá, 50, 60 Mas vezes. tinhas um número que tu Não, 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 não gostavas? tinha número, eu tinha uma sensação. Ah, ok, era isso que eu Se queria perguntar. eu tinha a sensação, há pessoas que podem ter números, acho eu, sim, mas a minha era uma sensação de conforto. Eu lavava as mãos, imagina, e enquanto eu não sentisse interiormente que estavam lavadas, não te consigo explicar melhor do que isto, eu não parava. Ou então até podia acontecer, imagina, eu lavar as mãos, achar que estava bom, fechava a torneira e depois a minha cabeça dizia assim: mas tu, quando abriste a torneira, tinhas as mãos sujas. Portanto, ao tocares na torneira agora, ela está suja outra vez, então tinha que abrir a torneira, lavava a torneira e lavava as mãos e depois fechava, depois limpava as mãos se fosse preciso, pensava, e esta toalha está aqui há quanto tempo? Quem é que já usou esta toalha? Não sei o quê. E então entrava outra vez no processo de lavar as mãos. Ou seja, é tudo sempre a partir dessa premissa do e se? E se? Ok. O e se é uma pergunta mágica para quem tem ansiedade e a perturbação obsessiva compulsiva, e depois é uma pergunta que abre-te a porta à criatividade para coisas boas, também, para criares, para fazeres argumentos de filmes, para stand-up, para histórias, porque é assim que nascem as histórias, não é? A partir de uma hipótese do e se. Só que a malta da ansiedade e da perturbação obsessiva compulsiva usa só isto para o mal, basicamente. Pois, é engraçado estás a falar disso, porque a pergunta do Mecenas de hoje, que é de Miguel Marques, tinha a ver precisamente com isso, que é, parece existir, não é? Não há nenhum estudo científico sobre isso, mas parece existir uma correlação às vezes por aí de comediantes com alguns problemas de saúde mental ou problemas desse Sim. género. E será que existe uma espécie de criatividade ou ICs que tanto podem apontar na direção do IC obsessivo, como também podem servir para criar? O e se serve para os dois lados, como é óbvio, só que tu quando estás num processo, quando tu lá está, quando tens aqui várias questões envolvidas, a questão social, a questão genética, quando há um desequilíbrio neuroquímico, que é o que acontece numa perturbação, seja ela de uma obsessiva ou compulsiva, ou até de ansiedade ou depressão, ou seja, ela qual for, se calhar é usado muito mais facilmente para o mal, não é? Uhum. Mas é curioso porque eu também, às vezes, em situações de mais stress, exatamente para tentar fugir a este medo, eu consigo pegar no e se e pô-lo do lado da criatividade para quase tipo a descarregar, para não me centrar nos problemas. Agora, aquilo que é uma ideia errada é que, e isto disse-me o meu amigo Gustavo Jesus, o psiquiatra, ele fala muito sobre Ah, foi a última pessoa a ficar? o Gustavo. Sim, ainda não saiu, O mas Gustavo falava muito, falava sobre isto, sobre a ideia falsa e errónea de que as rockstars precisam estar todas na merda para criar, estás a ver, todos fodidos e droga, e uhum. fumar, e não sei o quê, e bêbados. E não, é falso, porque tu, quando tu estás nesse processo, tu não estás equilibrado, sequer. Portanto, isso não faz sentido, isso é um mito que se criou,
que provavelmente dá-lhes mais tranquilidade no sentido porque se afastam e se aliam dos seus problemas e talvez por aí, se calhar, possam estar mais abertos a criar, mas não tem a ver a relação uma com a outra. O melhor para tu criares é estares bem emocionalmente, não é? Como Claro. tudo. Opa, eu percebo, mas ao mesmo tempo já senti em primeira mão que em estados de consciência alterado tenho um Sim, tipo de criatividade diferente e se calhar mais criativo. Ou seja, a cena sim, do Rockstar concordo, não é preciso teres um. Não é preciso morreres aos 27 anos, como aquele clube sim, o dos Clube dos músicos. 27, sim. Mas também acho que é possível que algum que Não possa sei, existir pá, tenho medo criatividade. de experimentar. Tenho medo. Olha, ainda agora saiu o meu podcast esta semana, é exatamente com um psiquiatra que trabalha numa clínica com ketamina. Sobre o uso de substâncias psicodélicas para os tratamentos de várias doenças do foro mental. Pá, e eu estava-lhe a dizer, pá, não sei, tenho algum receio de me meter-me nisso. Pois. Mas também é por causa das minhas merdas, né? Não, mas disseste o mais importante, que é preciso estabilidade Eu acho que emocional, sim, não eu é? acho que sobretudo, Para, sobretudo é para isso, isso. meu. O que tu precisas é de estar bem. E é como eu às vezes achar que não sou capaz de escrever mais piadas. Às vezes fico longos períodos sem escrever, porque tenho trabalho, tenho espetáculos, tenho programas, tenho merdas para fazer nas redes, etc. E perco tempo e não tenho tempo para escrever. E começo a entrar naquele registro e já não vou conseguir escrever, já não consigo, e nesse aqui, já não vou ter piada e nesse. Pá, e basta dedicar-me um bocadinho que as coisas começam a fluir. Ou seja, há aqui um conjunto, se calhar é um bocadinho, entra um bocadinho nesse registro de quem começa a entrar num vício também se calhar começa a entrar nesse registro de ai, se eu não fizer isto, eu não vou ser criativo. Se eu não fumar ganzas, não sou, se eu não beber álcool, não vou ser criativo. E não se dá a oportunidade de experimentar, estar bem e tentar entrar nesse processo criativo. Uhum. Tu crias material assim, sentas-te e tentas Pá, criar ou vais ainda anotando? vou anotando. Pois. Eu vou anotando. Olha, ainda agora estava a almoçar e pensei em umas coisas e fui anotando no bloco de notas. Às vezes, também, por exemplo, se eu pensar assim, em janeiro tenho um espetáculo para fazer. Também funciona de compressão. Ou seja, à medida que se vai aproximando, ali começa a chegar a outubro, eu começo, ok, tenho que começar a escrever. E isso também me dá um boost para escrever. Mas eu tento, de alguma maneira, pelo menos as ideias, apontar. Só que às vezes é uma merda, porque às vezes eu escrevo as ideias, depois vou ver e já não sei o que é que quis dizer com É aquilo. um clássico. Tipo, gato que mia a subir escadas e eu, o que é isto? O que é que quer dizer? O que é isto? Que merda é esta? Pois olha, perde-se. Portanto, eu agora tento escrever logo o mais elaborado possível, pelo menos o que é que eu quero fazer com aquilo, por onde é que eu quero ir, que é para não ficar perdido. Para mim, fazer stand-up é assim, está ao nível dos forcados, estás a ver? Porque assim, Só que o contrário, geralmente o gajo que está em cima do palco é que é o boi, porque pelo menos é o que a malta às vezes chama: "Ó boi, sai daí, boi, ó boi, não tens graça nenhuma." pá, porque eu acho que deve ser possível. Agora já não, acho que já não deves precisar de tanta coragem, mas aquelas primeiras vezes, o Rui é agente de pessoas que estão a começar no stand-up e já fui ver aqui no Porto uma vez. E pá, estás a fazer stand-up para pessoas que não compraram um bilhete para te ver e que estás meio a intrometer-se no jantar que eles estão a ter. Sim, Pá, é preciso muita coragem mesmo. E eu acho que eu quase que vivi tenho muito esses vontade. tempos. Tiveste isso? Eu vivi muito esses tempos. É assim, eu hoje, mesmo a fazer, eu estou sempre nervoso. Seja qualquer que seja o espetáculo, ainda ontem estava super nervoso, até mais do que o costume, como ando mais cansado. E quando estou mais cansado, entro em processos mais obsessivos e então tenho que ter um bocadinho mais de paciência. Mas, sobretudo, quando estou a escrever material novo e vou atuar em bares, aí, meu, é uma merda do caralho. Esquece. É uma carga de nervos, meu, porque é aquela sensação e eu acho que malta conhecida ainda tem mais um acréscimo, que é exatamente o facto de ser conhecido. E as pessoas, se calhar, estão na expectativa de que este gajo vai ter que ter graça. E, enquanto um gajo não é conhecido, se calhar pode haver ali, ok, mas também por outro lado, um gajo que não é conhecido, também pode haver a malta no público a dizer quem é que é este gajo que vem aqui. Não Sim, é? eu acho que a É sempre vantagem. mau, na realidade, não façam, é sempre mau. Não, mas chegas a um patamar em que já tens pessoas que gostam de ti
Então vão-te ver e se calhar metade delas não gostam assim tanto, mas metade já gostam de ti, então não vão ser má onda e até vão ter vontade de Mas, rir porque mas gostam a de ti. perspectiva, eu acho que tem que ser exatamente essa, porque as pessoas não têm noção da dificuldade que é subir a um palco e estar a explanar ideias que tu achas que têm graça e que depois podem não ter para as pessoas. E eu acho que hoje em dia já existe muito mais respeito. Em Lisboa há o Lisbon Comedy Club, que é um clube de comédia. Pá, eu já lá fui atuar em noites de open mic e foi muito engraçado ver a receptividade das pessoas. As pessoas estão lá para ver comédia. E são muito receptivas a malta que está a fazer pela primeira vez ou que nota-se não tem tanta experiência. Ou mesmo eu, que sou um gajo conhecido e vou lá às vezes e digo merdas que não saem bem e a malta compreende que tu estás ali para experimentar material, porque isto é um trabalho. Isto é um Uhum. trabalho, parece que não, mas é um trabalho. E tu entras nesta lógica. Eu já atuei em Los Angeles, num bar em inglês. Fui fazer inglês. Pá, eu estava borrado de medo, porque imagina, adaptei piadas que tinha cá que eu sabia que corriam bem e que me pareciam universais. Pá, eu estava borrado de medo. E era uma noite, para tu veres a diferença, era uma noite só de comediantes. O público eram comediantes. E Mais estressante então, ou mais não? estressante ainda, só que havia um sentido de camaradagem altamente. Porque eu fui lá e os gajos que eu vi atuar antes de mim, eu vi gajos sem graça nenhuma, meu. E tu, vamos! E eu pensava assim, ok, já não vou ser o único. Mas o que eu pensava, os gajos na boa, tipo, quando vinha para cá, vinha a pensar que... E a malta, e ele, foda-se, não, isto não está bem. E depois o gajo saía e as pessoas, e a malta, ok, fixe. Porque há essa noção, a malta está a trabalhar, está a experimentar coisas. E eu fui, fiz o meu beat, 5 minutos, a malta curtiu, eu saí, houve no fim um gajo a explicar-me assim, olha, a malta não se riu muito desta piada, porque cá é assim, 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 assim. E eu, fixe. Houve logo um gajo a dizer-me, a seguir vamos atuar em um outro bar, queres vir connosco? E eu, não, para mim já chega, já foi stress o suficiente, não preciso de mais. E há uma cultura diferente, e por isso é que tu tens comediantes. No Brasil a lógica é a mesma, há esta cultura já de comédia. Pá, cá está-se a começar a construir e acho que é fixe. É fixe tu poderes ter muita malta nova a experimentar coisas. E é fixe eu sentir-me já um bocadinho da velha guarda, ainda não sendo, eu sou aqui da meia geração. Média guarda. Média guarda, sou da média guarda. Mas é giro tu ires a sítios e veres a malta nova curtir-te ver lá e respeitar-te. Isso é giro. É porrar. E como é que tu reages? Porque eu já consumi muito stand-up, mas muitas vezes o que se consome, assim, sem ser ao vivo, não tem tantos desses momentos de uma piada não funcionar e o comediante saber reagir a isso. Hum. Como é que tu costumas reagir quando a piada não funciona? Admites? Tipo, Mas claro, isto não sim. funcionou de todo, Sim, siga. Ou sim. tipo, passas logo para a seguinte. Sim, às vezes, depende do tipo de piada. Ah, eu tinha uma piada que eu já não me lembro, mas que era tipo aquelas piadas que eu tenho que dar, tem delay. Eu tenho que fazer a Uhum. piada e tenho que parar. E esperar que as pessoas digam. Tinha esse tipo de piadas. Às vezes tenho coisas que não funcionam, como é óbvio. Mas se antes isso era, lá está, se antes era algo que me preocupava, hoje já não é da mesma maneira. Hoje, porque eu sentia muito, houve uma altura da minha vida que eu deixei de quase gostar de fazer comédia. Eu quando comecei a fazer comédia gostava de ir a bares, gostava de atuar, ficava sempre super nervoso, não é? E será que vai funcionar, será que não vai? Gostava de ver a outra malta a atuar. E à medida que fui ficando conhecido, comecei a acusar muita pressão de tenho que ter graça e o outro é melhor do que eu e o outro não sei o quê. Ou seja, eu comecei a entrar naquele registro de colocar os valores que eu tenho para a minha vida fora de mim. Uhum. Comecei a pôr a bitola, em vez de a bitola estar dentro de mim, no sentido, eu quero ser o melhor possível esta noite, eu quero perceber até que ponto consigo fazer esta piada desta maneira. Não colocava os meus valores em eu tenho que ser melhor que este gajo, eu tenho que ter Fernando mais Rocha. palmas do que. Podia ser, o Fernando Rocha já atuei com ele e já tive este sentimento. Eu tenho que ter mais piada, mais palmas do que. E isso, tu estás sempre a colocar-te num sítio super desconfortável e que nunca depende de ti. E eu voltei a mudar o shift nisso. E, e voltei a ter mais prazer outra vez a fazer comédia, a desfrutar das noites de comédia. Isso aconteceu, olha, por exemplo, exatamente com o Fernando Rocha, no Piso em Pé. Lá, eu fui fazer com eles ao Algarve e eu meti na cabeça que havia de fazer o meu registro de stand-up
que agora está muito mais presente, que é mais storytelling, com momentos mais sérios e criar aqui nuances nas emoções das pessoas. Desculpa, E já viste o Three Mics? não, Aquele. pá, ainda não vi, tenho que ver isso, Ei, sim. vais adorar. Eu sei, mas lá eu esqueço-me de ver Está merdas. na Netflix, se quiserem ver. Three Max, sim, sim, É um sim, beat sim. stand-up Vale em a que ele pena, vale a pena. separa entre o sério, o cómico E e o o músico, não é? pessoal. Não Não me tem lembrei. música. Eu estou Mas a há um lembrar. microfone que é mesmo Sim, sim. tipo a minha vida é horrível, deprimida, outro que é comédia e outro que é qualquer coisa que eu não sei. Pá, mas vale a pena ver, sim. Toda a gente diz isso. Pá, e eu resolvi fazer isto e fiz e correu bem, mas depois tu vais ver os comentários no YouTube, se tem malta que diz que adorou, também tens malta a rasgar-me de cima a baixo. Tipo, que esta merda! Então, mas eu vim aqui para me rir, não vim para ouvir histórias, não sei do quê. E é engraçado que se eu antes ficava preocupado com isso, eu assumi a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é também isso, não é tu sentiste culpado, ai, devia ter feito, mas não, eu fiz isto com esta intenção, está tudo bem. Fiz isto com esta. Pá, este gajo não gostou, mas tudo bem, mas houve muita gente que gostou e eu acho sinceramente que correu bem. E isso tem a ajudar-me a apaziguar muito no caminho. É preciso tanta coragem para fazer stand-up, a meu ver. É por isso que eu um dia acho que quero fazer, porque acho mesmo que é uma coisa Então, que olha, falas com para ela. me pôr à prova. Mas uma pessoa que sofre ou sofria de ansiedade e depressão e stand-up, por isso mesmo é uma coisa que para mim não encaixa. Oh Tipo, meu, como é que é possível? não sei, era o destino. Eu acho simplesmente que era. Isto agora levava aqui para outras questões, mas eu acho que era o que eu tinha que fazer. Não te consigo explicar de outra maneira. Tal Mas como tu tens atletas que são máquinas infernais e que também lutam com os seus demónios, não é? E eu tenho muitos amigos na área da luta, do MMA, atletas profissionais, que têm os seus demónios. E tu pensas, como é que é possível este gajo ter medo de certas coisas e depois vai para cima de um octógono matar o outro tipo? E sem medo de levar socos na cara. Que a mim é uma cena que quando treino me incomoda. Que é, tipo, eu não quero que me batam. Eu gosto disso, mas não quero que me batam. o que é que tu treinas? É Eu jiu-jitsu? faço Muay Thai Ah, e uma arte marcial japonesa. E secreta, não podes dizer, não não é? posso, mas o pessoal não fica sempre. Que é Shorinji e Kempo. Santinho. Exatamente, estás a ver? As minhas filhas dizem chouriço quente. Dizem que é chouriço quente. Pá, Muito bom. ou seja, tu tens muito este. Eu acho que cada um é para o que é. Não se chama o que quiseres. Pois, Não sei. se calhar tinhas ansiedade e obsessões com coisas específicas, Claro, mas eras uma pessoa que estava à vontade a falar para muitas pessoas, mas não é? isso é É também. Lá está, compatível. eu não tenho ansiedade de estar, ou melhor, tenho ansiedade, mas não tenho uma ansiedade limitadora de estar em palco, mas tenho outras, não é? Hum. Tal como por isso é que a ansiedade e as obsessões são tudo o que é possível e imaginar, e o que a ti te incomoda, a mim pode não incomodar. É tão simples quanto isso. Eu ouvi-te também a falar de uma coisa que tem a ver com polarização, pelo menos para mim, que foi que uma das técnicas que te deram ou que tu descobriste para lidar com algumas opções era polarizá-las, no sentido de levar a obsessão a um sítio tão ridículo, meio que Sim, mergulhares na obsessão e continuares a perguntar, fazer as perguntas. mas Podes isso dar tem, algum exemplo disso? mas isso é assim, tem muito a ver com o trabalho que tu fazes em terapia. Portanto, Uhum. são trabalhos que tu só podes fazer com o terapeuta. Ah, não Tem- faço sozinho. não, eu faço sozinho, mas teve que ser o terapeuta a ensinar-me Ok. e a dizer-me que eu estava preparado para aquilo. Estás a perceber? Não pode ser tu chegares lá feito maluco e começares a fazer as merdas. Mas Mas lembras-te de algum exemplo que tu levaste ao ridículo e que levar ao ridículo te ajudou? uh, estava aqui a pensar, pá, às vezes eu já tive obsessões do género. Deixa-me pensar. Imagina, comer qualquer coisa por alguma razão, eu acho que aquilo afinal estava contaminado. Uh, Sei lá, porque o sítio onde eu estava a comer, o empregado tinha muito mau aspecto e podia ter uma doença grave e através da comida, e pá, e então eu tenho que, quando este pensamento começa a crescer, a minha tendência é tipo, não comer mais o que está ali. Não vou comer mais, mas é exatamente o contrário que eu tenho que fazer, é ficar ali naquele desconforto e dizer sim.
Ele estava doente, super doente, provavelmente tuberculose, e eu agora vou apanhar tuberculose e vou morrer graças a uma salada. Vai ser uma notícia espetacular. António Raminhos morre de tuberculose depois de ter ingerido uma salada. E isto enquanto com uma salada, ia dizer, esta salada sabe mesmo a tuberculose. Então, estás a perceber? Ou seja, é tu levares aquele pensamento a um extremo que é como se a tua própria cabeça dissesse: foda-se, não estou para isto. Já não tenho paciência para este gajo. Não lhe vou dizer mais nada. Pô, E isso é super interessante. isto são técnicas, sobretudo, de exposição mental, mas que só podes fazer com terapia. Ou seja, tens de estar a fazer terapia. O teu terapeuta tem que saber que tu sabes fazer isto e que consegues fazer isto. Porque senão é uma carga muito grande de ansiedade. Ou, por exemplo, eu estar com a miúda ao colo, quando elas eram sobretudo bebés, e eu de repente imagino-me a atirá-la ao chão, que é um pensamento super agressivo. Isto é perturbação obsessiva compulsiva, tem a ver com o causar dano, fazer mal a alguém. E o que eu tinha que fazer era, a minha tendência podia ser virar-me para a minha mulher, olha, agarra a miúda, eu não consigo estar com ela ao colo. Mas isto é evitar. E isto que tu estás a dizer ao teu cérebro é como se o teu cérebro só te protege, não faz mais nada. Portanto, se tu tens esse comportamento, aquilo que ele associa é: espera aí, isto é mesmo preocupante para o gajo. Então, cada vez que ele tiver com uma criança ao colo, eu vou-lhe relembrar que é perigoso estar com Uhum. uma criança ao colo porque ele pode fazer isto. E é exatamente o contrário. Então, eu tinha que ficar com ela ao colo e tinha que sim imaginar a atirá-la ao chão, ela a chorar, se possível mandar-lhe umas biqueiradas também, ir ao extremo, estás a perceber? Ou seja, ao extremo da ansiedade e ao extremo do pensamento, para que ele começasse a desconstruir-se por si só. Eh, Por te parecer ridículo ou por cansaço? eu acho por parecer ridículo, por cansaço e porque a ansiedade não é ilimitada. A ansiedade, as pessoas não morrem de ansiedade. Tu não tens um grau de ansiedade infinita. A tua ansiedade não, Uhum. não andas todos nós temos um topo máximo de ansiedade. O problema é que quem lida com a ansiedade não quer chegar a esse topo. Não quer conhecer o topo. Então faz tudo para evitar chegar lá. Só que tu, quando fazes estes trabalhos de exposição, com acompanhamento médico, não é? O que tu entendes é que quando chegas a esse topo e conheces esse topo, a partir daí é sempre a descer. A ansiedade não passa dali. Portanto, o objetivo destes exercícios é eu estar confortável no meu desconforto, estar confortável na ansiedade, perceber, ok, como é que eu consigo lidar com isto e perceber que ela naturalmente vai diminuindo, porque diminui sempre, porque faz Fascinante parte. essa técnica. Vamos avançar. São técnicas de exposição. Posição, pois. E é engraçado porque isso vai um bocado em contracultura. Há um livro muito interessante do Jonathan Haidt, recomendo, chama-se The Coddling of the American Mind, que é um bocadinho De sobre coddling. coddling, sim. Coddling é quê? Coddling É o emaranhamento? Não. não, é difícil traduzir, mas é o que tu fazes a um bebê para o proteger e Ah, para sim, sim, o, sim, coddling, sim, sim, sim. pronto. E é um bocado sobre a cultura woke, mas é escrito de uma forma responsável e equilibrada e que explica que existem pessoas com sensibilidades. Uhum. Ou seja, é um livro equilibrado e fixe sobre isso. E ele diz uma coisa, agora lembraste-me, que é, pá, toda a sabedoria antiga, quase todo o conhecimento em psicologia contemporâneo e quase todo o conhecimento científico dizem-nos para fazer o oposto do que se anda a fazer muitas vezes, que é tentar criar espaços onde é totalmente impossível tu seres exposto àquilo que tens medo. Eu acho que tu tens que ser exposto. Pois, mas toda a gente sempre disse isso, não é? Desde os sábios mais antigos aos Porque psicólogos pensa, porque, atuais. porque pensa mais uma vez uma coisa, vais bater à conversa dos valores, nos valores no sentido daquilo que te orienta, porque se tu estás-te a proteger de algo que não controlas, que é o que está fora, tu nunca vais estar protegido, porque tu não o podes controlar, não é? Agora, se tu te aprenderes a relacionar-se, para ti o teu valor for: eu quero aprender a viver com isto, com este desconforto, é algo que tu trabalhas, porque está dependente de ti, mal ou bem, e dias melhores e dias piores, mas lá está, uma pessoa que tem medo de convívio, tem a agorafobia, não quer sair de casa, evita naturalmente essa exposição, mas não pode viver assim, não é? Não pode passar constantemente a depender de algo que ela não controla. Ela tem que trabalhar é exatamente a sua exposição a esse medo. Não, é um bocadinho, pá, pois, leva muito a esta cultura woke de não se poder falar de nada, não se poder comentar nada, não se poder abordar Hum. os temas.
Se calhar, quando na cultura de verdade, fragilidade. sim, quando na realidade acho que devia haver um entendimento de todas as partes, hum, que desse às pessoas autonomia para gerirem esse desconforto em relação aos temas. Isto não tem nada a ver, obviamente, racismo, xenofobia, homofobia, isso tudo não faz sentido nenhum, como é óbvio. Isso tem a ver com ódio, tem a ver com. Agora, há muita coisa da qual tu podes falar e que causa desconforto a alguém e que não é nada por ir além do teu ponto de vista. E tu sabes que és uma pessoa que até és equilibrada e que é justa. Há aqui um meio caminho que tem que ser feito, que é, se calhar, eu perceber o desconforto daquela pessoa, ok, tudo bem, mas essa pessoa também tem que aprender a lidar com o desconforto de alguém não concordar com ela ou não Sim, aceitar aquilo que ela diz. generosidade nos dois sentidos, não é? Empatia, na realidade, não Sim, é? sim, sim. E compaixão. Acho que tem muito a ver com isso. Pá, no Sim. outro dia houve um vídeo, eu não sei se aquilo era verdade ou não, a dizer que a gordofobia era culpa do patriarcado. Tudo é culpa de patriarcado. Ai, E eu estava a ver o vídeo, estava a pensar, como? Como? Não, é que eu não percebo. Como é que. Peraí, como é que já chegámos ao ponto de a gordofobia, portanto, falar-se mal das pessoas que são obesas é culpa dos homens, do homem branco? Cis. Pá, não percebo, estás a perceber? Há uma grande falta de empatia no meio disto tudo. Acho que é sobretudo isso. Eu estava a ler esse livro e tive uma. Eu tento mesmo empatizar com pessoas que têm sensibilidade a certas palavras, porque acho que é sempre fixe tentarmos empatizar. Então eu estava a imaginar, eu se fosse uma pessoa muito, muito, muito sensível e a palavra banana me deitasse completamente abaixo e eu andasse na faculdade, hum, e havia um espaço seguro para eu não ouvir, onde ninguém podia dizer a palavra banana, pá, se calhar eu ia gostar. Mas eu seria uma vela. Isto porque é que é uma vela? Porque eu estava a imaginar que nós somos tipo fogos, não é? Somos Sim. brasas. E a dificuldade e a adversidade é o vento. E então torna-te mais forte. Mas ali no meio, um em mil, é mesmo uma vela. Se calhar ela levar com uma palavra, vai mesmo deitar lá abaixo, verdadeiramente. Não é má vontade, não é woke, é Opa, verdade. mas isso, Mas não podes sacrificar, a conclusão é que não podes sacrificar e tornar toda a gente uma vela, percebes? E deixar que consigam crescer por haver esse. eu acho que sim, e aí é que está a empatia e a compaixão. É como lá está quando alguém tem uma fobia e eu tenho as minhas obsessões e eu posso dizer: olha, eu não estou confortável neste sítio. E há aqui duas coisas que têm que ser trabalhadas. Primeiro, as pessoas podem gozar comigo e dizer: Ei, não sabes, não sei o quê. E as pessoas têm que, se calhar, essas pessoas têm que entender: ok, não consegues estar, tudo bem, a gente vai gerir aqui a coisa de outra maneira. Mas, por outro lado, eu tenho que ter a consciência de que isto é uma merda que eu preciso trabalhar. Eu hoje não consigo estar aqui, mas eu tenho que ter consciência que eu vou ter que aprender a estar aqui neste sítio que me deixa desconfortável, porque é uma questão minha que eu tenho que resolver. Ou seja, há aqui este meio caminho tem que ser feito. É como a história. Opa, acho que pode ir para qualquer coisa. As pessoas que ficam muito ofendidas com a história dos pronomes, não é? Do ele e o ela e eles. E levam muito a mal não serem tratadas pelo pronome correto. E eu entendo que isso pode te causar algum desconforto, mas essa pessoa se calhar também tem que entender que há aqui vários fatores envolvidos, que não é simplesmente o, o desejo dela que está aqui envolvido. Há aqui culturas, há questões sociais, portanto há aqui Tem as expectativas, há não as é? expectativas que estão a ser geridas, há uma data de coisas que estão a ser geridas e tu, curiosamente, tens muita gente que são que transgénero, que para eles não é questão e que não levam a mal. Porque Uhum. compreendem exatamente isso. Compreendem que é uma opção delas e que são elas que se, que se reconhecem assim e que se aceitam assim. Esse é o primeiro passo, elas próprias aceitarem-se e estarem bem. E que há muita gente que não faz por várias razões. E que isso até que um certo ponto não os pode deixar assim tão desconfortáveis. Sim, e se calhar a maior parte das Eu acho que pessoas é sobretudo trans, isso.
calhar a maior parte das pessoas trans sabe isso. Só que a Opa, minoria que se pois, calhar fica mais zangada é que nos aparece nos algoritmos, não é? pois, eu também não sei porque não sou transexual, não é? Uhum, Portanto, é sempre aquela questão. Eu não posso colocar nos. Se eu fosse, é como é uma luta que a mim eu compreendo, mas não posso compreender o seu total significado porque não é uma luta minha. Portanto, eu tenho que ter a compaixão nesse sentido de, ok, eu compreendo a luta e daquilo que me for possível, eu vou eh, ajudar a que essa luta seja feita da forma mais justa possível. Mas há muita coisa que me vai passar ao lado, porque eu não estou lá. claro. E é essa merda, porque isto é muito fácil, meu. A cena mais fácil para resolver o mundo era empatia e compaixão entre todas as partes. Uhum. Mas não existe. Vamos avançar para a rúbrica pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, que é uma coisa que eu faço aqui com o intuito de mostrar que as nossas ideias são tão fortes quanto a nossa capacidade de argumentar contra elas. Então, que ideia que trouxeste? É exatamente isto. Eu acho que não devia haver empatia nem compaixão no mundo. É a maior merda as pessoas gostarem umas das outras e quererem se ajudar. É uma estupidez, meu. Isto toda está aprovado cientificamente que isto é a lei do mais forte. Sempre foi a lei do mais forte. O Darwin já o mostrou, uma data de cientistas mostrou, a própria história mostra. É a lei do mais forte, cada um por si. E é isso que eu pratico em casa. As minhas filhas, eu não as beijo, não lhes digo bom dia, não lhes dou os parabéns por porra. Quer dizer, ainda no outro dia uma delas veio ter comigo, isto é verdade, e eu fiquei super ofendido, que ela toda contente. Pai, tive 98 em inglês. E os outros 2%? Claro, fizeste muito bem. Onde é que foram, caralho? Que burra és tu, porque para 2% não conseguiste ter 100. E para além, para teres 98%, isso também deve ser uma bela escola de merda que dá boas notas a toda a gente. Pá, tem que ser assim, meu. Tem que ser. As pessoas têm que perceber que estão cá, cada uma por si. E a sobrevivência da espécie só vai ser feita assim, caraças. Muito bem. Está defendido. Concordas ou não? Faz a ponte perfeita para a cena seguinte, que é uma estreia absoluta no Despolariza, aliás, no mundo, que é um jogo que eu inventei com um amigo, que é o JJ Bitters. Grande O abraço jogo ou para o o JJ. Hã? Eu estava a dizer que era o nome do jogo. JJ Bitters. Não, JJ Bitters é o nome do meu amigo que me ajudou. Então, o jogo chama-se Intelectualmente Desonesto e como é que nasceu? Eu estava a falar com este meu amigo, que é um amigo que eu fiz na internet e que é dos Estados Unidos e que veio-me visitar. E estava-lhe a dizer, falar do Despolariza, a dizer, pá, eu curtia, falei-lhe de pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, e disse que gostava de tornar isto num jogo, e ele disse, olha, por acaso também estava a pensar numa coisa parecida, e ele inventou então este jogo, que eu ajudei a desenvolver. E então o que é o intelectualmente desonesto? É muito simples, há uma lista de nomes e uma lista de adjetivos. E os nomes são, sei lá, mulher, laranja, Obama, qualquer coisa. Os adjetivos podem ser coisas boas como más, sagrado, espiritual, pernicioso, bondoso, corrupto. E eu vou tirar uma palavra, depois vou tirar um adjetivo e depois vou tirar outra palavra. E o que nós temos de fazer é, no fundo, usar o máximo do nosso intelecto para defender porque é que a primeira palavra é mais adjetivo do que a segunda palavra. Ok. Faz lá, para ver se eu percebi. Pronto, deixa só primeiro explicar porque é que este jogo eu acho que é fixe, pá, e porque é que tem a ver com a polarização. Porque primeiro é sobre gozarmos coletivamente com esta nossa capacidade de pôr o nosso intelecto ao serviço de ideias e coisas estúpidas. O meu intelecto às vezes não está cá. Segundo é fixe porque já dei por mim, eu acho que é um exercício de humildade bom, porque já dei por mim a jogar e a pensar, fogo meu, tu soaste mesmo convincente, será que não estás a fazer isto também com outras coisas na tua vida? Tipo, será que aquelas outras ideias que andas a defender não é isto que estás a fazer? Depois é um exercício de comédia e representação. Sim. E pá, tem bastante adrenalina, porque pode ser muito politicamente incorreto. Imagina, pode sair, ter que defender porque é que um branco é mais esperto do que um cigano. E porque é que isto é importante? Porque é um exercício também de contexto. Imagina, isto tem tudo a ver com comédia, que é, permite-nos brincar e exemplificar. Sim, é um exercício de improviso. Sim, nós estamos aqui a ter esta conversa, vamos entrar aqui num contexto novo em que estamos a brincar com ideias e palavras. E ali, se calhar, nós vamos dizer coisas absurdas e ofensivas e politicamente incorretas. Então acho que pode ser uma coisa fixe para as pessoas jogarem, para exercitar um pouco tudo isto. Eu hei de lançar isto em cartões e se calhar uma aplicação. Sim, se calhar aplicação, mas tem aqui uma versão beta. Pronto. Então tu queres que comece eu ou tu? Começa tu, para eu perceber a dinâmica. Então pronto. Eu vou ter que defender e depois tu vais ter que defender o oposto.
Eu vou ter que defender, porque é que uma poltrona é mais preta do que a Índia. 3, 2, 1. A Índia é um país, não é? Certo. E a Índia é como quase todos os países, é feito de geografia, feito de rios, de montanhas, não é? De todo tipo de terreno. E então, nesse sentido, é impossível ser preto. Quanto muito, é uma combinação de várias cores. Uma poltrona, pá, tu vais compras da cor que quiseres. Uma poltrona pode ser 100% preta. Mas nem sempre pode ser mais preta do que a Índia. Não, agora é a tua vez. Eu joguei, agora és tu a Ok. defender porque é que a Índia é mais preta do que uma poltrona. E eu defendo o contrário, é isso? Sim. Porquê que a Índia é mais preta? Porque a Índia, está bem, porquê que a Índia é mais preta do que uma poltrona? Porque sim, olha lá está, porque as poltronas tu tens de vários tons e tu se comprares uma poltrona branca, claramente a Índia em todos os seus tons, nem que fosse só pela população, seria sempre mais preta do que a poltrona. Estás a perceber? E, portanto, para mim faz todo sentido que a Índia seja sempre mais preta do que uma poltrona. Sim, acho que é isto. Boa. Rui, quem é que ganhou? 1-0 para ti. Quer dizer que eu sou a pior pessoa. Sim. Pá, por acaso, este não foi muito politicamente incorreto. Agora vamos jogar outro e começas tu. Tens de defender porque é que o Jordan Peterson Sim. é mais homofóbico do que a dança. Go! O Jordan Peterson, obviamente, é mais homofóbico que a dança, porque a dança é para todas as pessoas e a dança expõe muita sensualidade. O próprio Peterson, quando vê pessoas a dançar, o que é que ele sente? Sente dentro de si certas coisas a virem ao de cima, que estão lá recalcadas. Por isso é que ele se torna homofóbico, sobretudo perante a dança, porque ele, sendo ganda macho, ele não pode dançar, porque isso pode revelar as suas próprias tendências homossexuais. Pá, estás completamente enganado, porque a dança está permeada do patriarcado. A dança é uma coisa que existe há milhares e milhares de anos, foi sempre controlada por homens, sempre controlada principalmente por homens brancos cis. Então, há pouca coisa mais Em homofóbica... África também? Em todo lado. E há pouca, por causa dos colonizadores, há pouca coisa mais homofóbica do que a dança, porque, primeiro, nunca se aceitou lá a homossexualidade, depois foi sempre controlado por homens heterossexuais. O Jordan Peterson é só um indivíduo que, pode ser que aqui ou ali às vezes diga coisas que a nós nos pareçam homofóbicos, mas eu nunca ouvia dizer nada, nem remotamente tão homofóbico como uma dança na sua totalidade, que é, no fundo, uma opressão gigante. Mas tu já viste o Jordan Peterson a dançar alguma vez? Acho que já, Mentira. Ele nunca dançou. num concerto de rock. Porque ele é homofóbico e fica com medo. Assim, tu foste mais articulado, mas o argumento estava a favor do Raminho. Opa, mas logo mal saiu o Jordan Peterson mais homofóbico do que... Era fácil, meu. Era fácil. Mas homofóbico, sim. A dança é 100% gay. Sim. A dança... Olha, isto por acaso saiu-me uma muito difícil agora. Esta de defender porque é que a dança é Era. mais homofóbica do Jordan Peterson. Pá, a última, para desempatar, mais ou menos. Está 2-0. Porque é que um brinquedo... Agora sou eu a começar. Sim. Né? Porque é que um brinquedo é mais flexível do que Jesus. Ora bem, Jesus foi um ser humano cuja flexibilidade eu desconheço. Alguns evangelhos apócrifos, que não são dos 4 que foram publicados, Exatamente. onde existem relatos sobre Jesus conseguir pôr a cabeça por baixo das 2 pernas, relatos de conseguir fazer esparregata durante dias e dias a fim. Existe, eu reconheço que existe alguma evidência nesse sentido. No entanto, os brinquedos, tu tens brinquedos tipo aquelas gelatinas que se esticam, tens os brinquedos daquelas gosmas, não é? Não faltam brinquedos com flexibilidade que eu posso pegar aqui naquilo e esticar até ao outro lado da sala. E Jesus, por muito que fosse bom a fazer esparregatas, nunca conseguiria esticar-se 20 metros como um brinquedo. Mas nós estamos aqui a pensar também em termos de flexibilidade, em termos que física, uma flexibilidade mais de adaptação aos momentos e aos tempos. Do que é que nós estamos aqui a falar? Temos que ter em conta isso.
Primeiro, podemos até falar de uma flexibilidade física, e sim está provado que Jesus Cristo era muito mais flexível. Basta ver como ele esteve na cruz. É muito difícil, apesar de estar naquele ângulo reto dos braços, ângulo reto de tudo, só foram ainda uns dias que ele esteve ali, e depois, quando ele foi lá para o buraco, a flexibilidade para ele conseguir se esgueirar pelo meio da porta e sair de lá de dentro. Isso é incrível, não é para todos. Depois há a própria flexibilidade de Jesus Cristo perante a sociedade, que ele era uma pessoa muito coerente e muito receptiva a todos os credos, a todas as religiões, e tu só hoje em dia, só em 2023, é que tu começas a ver essa flexibilidade em alguns brinquedos, porque tinhas brinquedos para meninos, brinquedos para meninas. Só agora é que a Barbie começa a ter Barbies gordas, magras, pretas, brancas, amarelas, grávidas, não grávidas, com trissomia 21, também já há uma Barbie com trissomia 21, certo? Portanto, a flexibilidade dos próprios brinquedos só existe agora. E Jesus sempre foi um ser muito... Aliás, eu acho que devia existir um brinquedo que era Jesus Cristo. Por que não? A Mattel fazer Jesus Cristo. Em vez do Ken, tínhamos Jesus Cristo em Ken. Discordo. Apesar de todas as imprecisões técnicas históricas de Raminhos, Tive bem, Do Raminhos e os meus evangelhos apócrifos a falar da elasticidade de Jesus. Não, mas é a flexibilidade. A flexibilidade... ele venceu porque ele tocou exatamente no ponto que eu achava que alguém iria tocar quando tu começaste a falar da flexibilidade física, que era a flexibilidade... Então levei 3-0. Sim, levaste. Pronto, Boa estreia desta rubrica. Parabéns. Não, opa, isto foi tudo pensado. Eu disse ao Rui para te votar sempre em ti. Não, Olha não a foi. chuva. Olha, mas é fixe. Gostaste, não gostaste? Sim, é giro. Mostra lá a aplicação. Não, eu agora ainda não é. não É é? uma aplicação que é de listas Ok, aleatórias, estás a ver? Ok. Mas acho que é de fazer a aplicação um dia e o jogo Sim. de cartas. Sim. Vai ser fixe. Se calhar quando sair isto já é um Kickstarter, quem sabe? Olha. Vamos lá ver. Olha, eu gosto de uma coisa que tu fazes que é dizer mal das pessoas no Instagram. Queres explicar como é que isso Já me nasceu? arrependi. Mas Já isto tem me um bocado a ver arrependi com o que dessa te merda. despolariza também, por razões óbvias. Opa, isto nasceu, eu faço uma rubrica, não sei se faço ou se fazia, não sei se estou a usar passado porque eu irrito-me muito com isso, que era basicamente, isto nasceu numa altura em que tu começas a ver muita gente nas redes sociais, e a pedrada que está a cair, tu começas a ver muita gente nas redes sociais a falar de mal uns dos outros, relações que acabaram e ela vem falar mal dele, ele vem falar mal dela, amigos que vêm falar que são ex-amigos agora, muita gente a falar disto e daquilo, e estas acusações todas, este lavar de roupa suja nas redes fez-me criar esta ideia. E se eu começasse ativamente e de propositadamente a falar mal de alguém que eu conheço, que é minha amiga, mas inventar um churrilho de argumentos e de situações que são claramente irreais, que levasse exatamente a desconstruir, que dessa volta vai ao ridículo de tal maneira que as pessoas, percebem, isto é ridículo, isto não faz sentido nenhum. O problema é que eu comecei a fazer isso e foi assustador a quantidade de gente que achava que aquilo era real e que continua a achar que aquilo é real cada vez que eu publico. Eu já fiz sobre o Heitor Lourenço, a Madalena Abcacis, o Fernando Daniel, e mais quem? Fiz sobre outra pessoa, Ana Garcia Martins. E é assustador eu inventar coisas como no Heitor Lourenço, ele é vegetariano há 20 e tal anos, o Heitor Lourenço, e eu dizer que o Heitor Lourenço tem uma criação de leitões onde vende túbaros à margem da lei para várias pessoas, ou que Ana Garcia Martins tentou vender os partes à Flash, mas não conseguiu, ou que a Madalena Abcacis tinha sido um homem, antes de ser Madalena Abcacis, ou que o Fernando Daniel se chama Agostinho Casaca, do seu nome verdadeiro, e que tem uma escola de música onde quer simplesmente roubar os talentos aos putos, e há pessoas a achar que isto é verdade, meu. Isso é assustador. E depois acontece dois fenómenos nos comentários, que é malta a falar mal de mim. Como é que é possível António Raminhos ser uma pessoa assim e dizer essas coisas? Ou pessoas a falar mal sobre as pessoas com quem eu estou a gozar. É verdade, esse gajo, eu nunca gostei desse gajo, é um animal. Só que
E eu como gosto de acreditar e pensar que sou boa pessoa, e para além tenho esta questão do transtorno obsessivo compulsivo, isto mexe muito com a minha cabeça. O que para mim também devia ser um bom exercício, aceitar esse desconforto de, ok, eu sei porque é que estou a fazer isto e aceito a responsabilidade de estar a fazer isto, mas ao mesmo tempo é muito difícil, não? Eu já tive um amigo meu, que é ele lançou um livro sobre criatividade, o Mariano, e ele disse-me que na Feira do Livro, ou na Feira do Livro não, na apresentação do livro dele, uma senhora levantou-se eles estavam a falar sobre um tema das redes sociais, e uma senhora levantou-se indignada a dizer, sim, mas como é que é possível que pessoas como o António Raminhos tenham a liberdade de continuar a escrever as coisas que escrevem sobre as pessoas? E tu não estavas lá? Eu não estava lá, e ele Ei. disse, eu tive que explicar à senhora que aquilo é um exercício de criatividade e cómico e completamente falso. Pá, isso mostra também muito como estão as pessoas e as redes sociais. E digo-te, e mais uma vez, isto vai parar aonde? À merda dos valores. As pessoas, em vez de olharem para elas e de perceberem como é que elas podem melhorar, preocupam-se em colocar tudo para fora delas. E acabam por exorcizar os seus males, não os exorcizam, apenas os afastam temporariamente, através dos outros, da culpa dos outros, da responsabilidade dos outros, e os outros fazem, e os outros é que são, e os outros é que não sei o quê, sem sequer pensarem, ou lerem, ou interpretarem as coisas da forma mais correta. Mas então Acontece muito. o teu objetivo com isso era gozar com quem diz mal. O meu outros objetivo dessa era forma? trazer leveza. Pois. E trouxe exatamente o contrário. Mas era trazer leveza no sentido das pessoas... Olha, é um bocadinho o exercício de levar ao exagero as minhas obsessões. Era o que eu ia dizer. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, vou exagerar de tal maneira que as pessoas vão perceber, pá, realmente, Aliás, qual é a necessidade de nós estarmos a falar mal uns dos outros. aposto que todos esses textos começaram com uma ligeira crítica a cada uma dessas pessoas e depois tu foste para ali a fora. Não. E o mais curioso é que todos estes textos, elas são minhas amigas e todos eles souberam que eu ia fazer isto e eu mostrei o texto antes. Ah, sim. Imagino Porque que sim. mas há muita gente com... Olha, a Joana Marques não faz nada disso, de certeza absoluta. Pois. Também não faz sobre amigos, a maior parte das vezes. Mas faz e está-se um bocadinho a borrifar faz o trabalho dela. Mas não é a minha cultura, não é a minha maneira de ser. E então eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. O Fernando Daniel, eu mostrei-lhe. A Madalena Abcacis mostrei-lhe e disse, pá, Madalena, queres que eu tire alguma coisa? Tens mais merda para dizer? Diz-me, coisas que eu possa pôr aqui. A Sónia Tavares, também fiz com a Sónia Tavares. Ou seja, houve isto, há este cuidado, que é um cuidado meu, que não é obrigatório. E mesmo assim, pá, foi impressionante. Terrível. Então vais deixar de fazer por Não causa sei. do risco? Não sei. Pá, se calhar tens que ter um pensamento utilitarista e pensar, será que estou a fazer mais mal do que bem? Porque imagina que... Mas estou a fazer mal a quem? Não, podes estar a dar mau exemplo a pessoas que não percebem que aquilo é tanga. E que culpa é que eu tenho que as pessoas não percebam que aquilo é tanga? Pois, mas esse é o dilema moral utilitarista, não é? Que é, se tens evidência de que aquilo pode fazer mal... Sim, mas a questão é português. É português e eu acho que não há ali hipóteses de tu achares que aquilo é verdadeiro. Não sei. Pelo menos é que a maior parte... Pelos vistos há hipóteses, não é? Essa senhora... Pois, mas como é que há? É que eu não sei. É porque as pessoas não leem. Pá, se calhar não sabem quem tu és e nunca ouviram falar de ti e alguém lhes manda aquele link, do nada. Não sabem que és comediante. Mas isso mostra realmente também, sobretudo, o perigo da desinformação. Não é? O perigo da desinformação e de... Eu no outro dia vi um meme muito engraçado que dizia assim, nos anos 80 achava-se que a sociedade estúpida em que vivíamos nos anos 80, a culpa era de haver falta de informação. E tipo, agora sabemos que não. Sim, a internet tinha essa grande promessa. Quando a internet apareceu original, que era sem feeds, era tu ias aos sites, não é? Tu ias ou ias ao Alta Vista na altura, antes de haver Google, ou Yahoo, não é? Fazer pesquisas. E o AIOU, havia um AIOU, pois era. O AIOU em português. E tu ias onde tu ias procurar a informação que querias. Só que depois o que aconteceu com as redes sociais e com ser mais rentável para as redes sociais mostrar-te certos tipos de conteúdo,
é que passou da promessa de agora finalmente vamos ligar todas as culturas e ideias do mundo e toda a gente vai harmonizar e empatizar, para afinal não, cada um vai ficar cada vez mais fechado numa bolha só com as ideias que já concorda, e de vez em quando com algumas que indignem Sim. para pôr a comentar. A internet, eu acho que varia muito aqui também conforme as pessoas, não é? Mas a internet veio reforçar muito as tuas crenças. Porque tu encontras o que quiseres na internet. Se tu dizes, eu acredito que o Yoda existe e que ele é o criador do universo. Acredito, é possível que encontres alguma teoria que diga que o Yoda existe e é o criador do universo. Sim, ou o chá isso- faz cancro, encontras. Isso vais encontrar sempre tudo. E isso reforça as tuas crenças. Por isso é que mesmo às vezes eu leio muitas coisas e eu procuro sempre ser o mais equilibrado possível naquilo que leio e tentar encontrar aqui uma justificação científica e mais credível possível e fidedigna. Mas lá está, se tu quiseres acreditar que a Terra é plana, claro que tu não vais acreditar nunca que todos os sites, todos os streamings em direto da Terra, todos os artigos científicos que falam exatamente que não é plana, tu não vais acreditar nisso. Se esse for a tua intenção. É tão simples quanto isso. Já viste um documentário sobre terraplanistas que há na Na Netflix? Netflix já, Sim. já vi. Tu sentes isso, no fim aquilo tem a ver com a comunidade e com a Sim, identidade, e muito mais do que consciência. Tem a ver com a identidade, com a comunidade e com o sentido de pertença. Exatamente. Com o sentido de pertença e com ego também, com o sentido de valorização. De tu te sentires que estás a ser valorizado pelas tuas crenças. E tu tinhas aquele que era a personagem principal do documentário e tu viste que ele era visto como um herói. Sim, Portanto, ia lá perder isso. Coitado, e Não é? o tipo ser um tipo, e tu notavas que era um tipo, era um tipo normalíssimo, mas tinha aquilo e encontrou ali, se calhar, o amor que nunca teve muitas vezes, se calhar, na sua infância. Exatamente, e Estás a amizade perceber? até. E amizade. Ficas com a sensação que ele nunca teve muitos amigos. Ou seja, ele assumir que a Terra é redonda, neste momento, é perder os amigos, é perder esse Sim. status como líder, é perder muita coisa mesmo, não tem a ver com ciência já. E eu estou-me a cagar que as pessoas que acreditem que a Terra é plana. Porque a questão, acho que nem sequer é essa. Cada um acredita no que quiser. A questão é, de qualquer movimento, é tu quereres convencer os outros que tu tens razão. E isso tem a ver muito com isso de não estar sozinho. Os gajos que acreditam que a Terra é plana querem te convencer que a Terra é plana para trazerem mais pessoas para junto deles, para que isso justifique a sua opção de acreditar que a Terra é plana. Tal como tu tens numa religião muitas vezes isso. A religião, as testemunhas de Jeová, se calhar vão muito mais às ruas evangelizar porque querem trazer mais pessoas para junto de si que acreditem e que lhes permita confirmar todas as crenças que eles têm sobre a Bíblia. Eu digo testemunho de Jeová como digo qualquer outra religião. Ou qualquer outra coisa, não é? Até ser pai. Eu quero que muito mais gente seja pai para que eu próprio me sinta confortável com a merda de vida que é ser pai. Estás a perceber? Sim, opa, mas nem sempre. Há muita gente, e eu conheço algumas, que Pá, por querem exemplo, querem espalhar mensagens ou práticas, e eu acredito que é com uma genuína motivação de acreditarem que é uma boa utilização do seu tempo, partilharem alguma coisa que fez bem à sua vida. Mas está bem, mas como é que elas fazem essa partilha? Quando lhes perguntam ou são eles que vão lá partilhar de propósito? Pá, só posso falar de mim, mas aí não despolariza, se calhar é um bocadinho isso. Eu li uma série de coisas e estudei uma série de coisas Sim. sobre psicologia e filosofia e muita coisa, e cheguei à conclusão que era fixe, se calhar, uma boa utilização do meu tempo, dedicar-me a um projeto que ajudasse as pessoas a Mas tu brincar não- às ideias e não sei Mas o quê. tu não estás a impor uma ideia. Estou um bocado, estou a meter ali no feed, na cara das pessoas. Mas tu estás a pôr uma ideia ou estás a impor visões? Várias visões. Pois, opa, eu acho que estou a tentar Por exemplo? mostrar bons exemplos e informação e bons livros. Mas e tu não coisas estás a assim. dizer às pessoas o que é certo ou o que é errado. Sim, tento não fazer isso. Eu, por exemplo, no meu podcast abordo sobretudo ciência.
mas também falo muito de espiritualidade. E eu sou uma pessoa que lida muito com essas questões, mas eu não as imponho. Eu levo lá pessoas que possam falar disso, mas eu não digo que aquilo é verdade ou o que quer que Uhum. seja. É aquilo que para mim pode fazer esse significado. Mas, por exemplo, eu também faço Reiki, já fiz Reiki e já fiz um curso de Reiki e não tenho nenhum podcast a dizer que o Reiki é brutal ou a dizer que uma pessoa não deve fazer tratamentos de saúde e deve fazer Reiki. Estás a perceber? Se alguém me viesse perguntar, eu tenho uma doença, achas que eu devia fazer Reiki? Provavelmente o que eu diria, eu acho que devias ir ao hospital e perceber primeiro o que é, e depois, se for algo que faça sentido, depois quando estiveres melhor e se sentires que podes fazer Reiki, faz. E experimentas. Estás a perceber? Eu acho que é nesse sentido, porque eu não sinto necessidade de me trazer mais pessoas que me ajudem a acreditar que isto é verdade. Para mim é algo que faz sentido. Mas não sinto isso, não sinto essa necessidade. E eu acho que quando tu começas a impor muitas tuas ideias, é porque de alguma maneira precisas que alguém de fora as venha validar. Acho eu. Lá está, porque eu também não sei se é verdade ou não. É aquilo que eu Sim, acho. sim, confirmo. É uma forma de validação, ganhar seguidores, não é? Sim, É uma forma de validação. é. No fundo é isso. Foi o que dos terraplanistas conseguiu. Mas olha, o Reiki acho que tem igual ou menos evidência científica do que a Terra ser plana. Sim, mas eu gosto. Pois, subjetivamente, sentes que te faz bem? Epá, não te sei dizer se funciona ou não, mas sei-te dizer que gosto. Mal não Eh, faz, não é? sim, mal não faz. Mas eu não ia deixar de ir ao médico para fazer Reiki, por exemplo. Não sinto essa confiança. Mas, por exemplo, foi com um primeiro curso de Reiki que eu aprendi, por exemplo, a meditar. Foi a minha primeira introdução à meditação. E a visualização das cores no Reiki, quando tu fazes as meditações e dos chakras, para mim é uma coisa que me tranquiliza. E se me tranquiliza, e se eu sinto que me faz bem, está tudo bem. Uhum. Agora, não ando a dizer que é a coisa mais espetacular do mundo, porque, pá, porque não sei se é. A mim, eu sinto-me bem a fazer. É tão simples quanto isso, estás a perceber? Pois, Olha, e pode ser placebo, reconheces que pode ser placebo, sim, não é? pode ser, não sei o que é, não sei, eu não tenho uma evidência. E apesar de tu teres, lá está, o Reiki já é feito em hospitais. Tu tens hospitais a aplicar com terapeutas a fazer Reiki nos cuidados continuados, cuidados paliativos, etc. E que as No pessoas, público. sim, acho que sim, Então acho que aí confirma, mas eu acho. discordo dessa utilização dos nossos impostos, por acaso. mas, Pá, uma coisa mas sem confirma. evidência Mas científica, confirma, não há evidência científica, não sei, porque eu também além não do leio. placebo, porque o placebo tem sempre força e Pronto. é por isso que existe a homeopatia e por aí fora, não é? Mas não sei te dizer se há ou se não há, porque também não leio muito Uhum. sobre isso. Mas eu já ouvi dizer que há serviços que têm essa possibilidade e que as pessoas revelam algumas melhorias. O que é que são essas melhorias? Se é placebo ou não, não sei, mas é como dizem os psicólogos. Se te faz bem, se te sentes bem com isso, não há stress, não há stress nenhum. Mas é como, por exemplo, estávamos a falar, eu sou benfiquista e a minha filha às vezes vem muito com aquela história, a pequenina, para meter veneno, que é gaja, mas o estereótipo, que é gaja, e vem dizer, eu sou do Sporting, eu sou do Sporting, à espera que eu ficasse danado. E eu digo, está bem, és do Sporting. E depois, ela fica assim a olhar para mim e eu digo, pá, o que interessa é que eu sou do Benfica, não quer saber o que é que tu és. É tão simples quanto isso. Se fores do Benfica, é fixe que vamos todos à bola. Opá, se não fores, quando vais tu, se quiseres, à bola um dia. O resultado, ela vai à bola do Benfica e é do Benfica e gosta, porque foi uma opção que ela tomou, se calhar influenciada por eu gostar, mas eu nunca estive lá, como se calhar muitos pais fazem, logo, sócia do Benfica, e cartãozinho, e camisolas, e não sei o quê. Não, não, é uma cena que a mim funciona. Pá, e se alguém me perguntar, gostas de ser do Benfica? Eu vou dizer gosto de ser do Benfica. Se alguém me disser, achas que eu devia ser do Benfica? Não sei, vai ver, experimenta, se gostas ou não. Tão simples quanto isto. E isso tento aplicar ao máximo de áreas possíveis. Como é que tu imaginas o resto da tua vida? Imaginas-te a fazer stand-up até ao Nem, não sei, fim não. ou a Não sei, escrever não mais consigo pensar. guiões? Não consigo. Pensas mais a curto prazo? Não penso. Nem a curto, nem. Não sei, vou fazendo. Causa-te ansiedade pensar a longo Não, prazo? é que não sei mesmo, não tenho ideia, sabes? Uhum. Ao mesmo tempo eu sou um gajo novo, mas já tenho 42 anos. 42 anos foi quando o Pinto da Costa se tornou presidente do Futebol Clube do Porto. Tu vai ver uma foto do Pinto da Costa aos 42 anos, parecia que tinha a idade que tem agora, mas com um bocadinho mais de cabelo. Pois era. Os nossos pais eram muito mais velhos do que nós agora.
tinham um ar muito mais pesado. Nós somos muito mais joviais, tratamos muito mais da nossa saúde, fazemos mais desporto, etc. Pá, e então, eu não sei, às vezes penso-me, aos 50 anos, será que eu estou a fazer stand-up? Se calhar estou a fazer aquilo que eu faço agora, porque eu não faço, os meus espetáculos ao vivo já são um misto de storytelling com stand-up, com palestra. Não é uma palestra motivacional ou desmotivacional, não sei, mas é uma partilha com piada. E se calhar eu já vejo muito mais neste registro. Já vejo a coisa a funcionar muito mais neste, neste registro. E aí sou capaz de me imaginar, sim. A idade da reforma, Taos, é que idade? Aos 60 e quê? Faço 64? ideia. 65? Deve ser pai 65. Pá, o Nilton fez anos. O Nilton fez 52 anos, meu. Foda-se. O Nilton, e é um gajo que também tem muito bom aspecto e continua a fazer comédia e nós mantemos sempre este ar jovial. 66 anos a reforma, filhos da puta. Não, mas isso para ti não interessa, não é? Porque tu és um profissional liberal, Sou liberal, mas tenho empresa e pago a minha própria segurança social, é como eu. que é uma bela merda. Mas queres reformar-te? Eu quero é estar à vontade. Quando chegar a essa idade, não pensar Pois, que isso queremos todos. Pois, não quero é estar a rasca a pensar que tenho de trabalhar, ter isso como opção. Agora, Pois. o que é que eu vou fazer? Não sei, porque eu neste momento já estou a fazer muitas coisas fora da comédia que me dão gozo. Lá está este tipo de espetáculos que é comédia, mas, por exemplo, também estou a ter conversas com psiquiatras e psicólogos, conversas públicas, que funcionam muito no registro também de entrevista, quase podcast, o meu Somos Todos Malucos, estás a ver? Super tranquilas, sobre estas questões. Pá, não sei, acho que faz sentido ir por aí. E as artes marciais é uma coisa que tu achas que te faz, que te ajuda a lidar com o toque? Toque? Eu acho que o desporto em si ajuda. Qualquer desporto. Sim, mas eu tenho uma apetência e um gosto mais pelas artes marciais. Que nunca pratiquei quando era, ou melhor, praticava quando era puto, mas acabei por desistir de tudo também por causa lá está, da ansiedade e da autoestima. Não sou capaz, eu não vou conseguir, os outros são melhores do que eu, e são merdas e não sei o quê, eu acabei por desistir de tudo. E como vinha de uma família disfuncional, não tinha lá ninguém a dizer-me eu estou aqui contigo, é fácil, nós termos essa vontade de desistir, mas faz parte, é normal errarmos, bora lá, aguenta mais um pouco, vais gostar. E nunca tive ninguém a dizer-me isto, não é? Então acabei por desistir de tudo. E eu acho, isso é das poucas coisas que não é arrependo, mas tenho aqui sabes, aquele desconforto, que eu Uhum. podia ter sido bom atleta e podia ter sido bom em artes marciais e nunca fui por causa disto. Porque tive sempre este desistir sempre muito presente. Mas por outro lado, foi isso que também que me acabou por trazer até aqui. Claro. Lá está, é sempre a mesma questão. A tua vida eh, está onde tu também colocas o foco. Se eu colocar o foco de que podia ter sido um grande atleta e nunca fui, obviamente a minha vida agora é uma grande merda. Sim, mas olha, tudo de bom e de mau que te aconteceu trouxe-te ao Despolariza. Claro, Por meu! isso foi incrível. E Já não é, viste? e não é só isso. Agora é sempre a descer. Não, tudo o que é de bom, tudo. Eu acho que não há bom e não há. Claro que há mau, sim, e há bom, mas há sobretudo o teu entendimento das coisas. Uhum. E aí é que tu percebes, por isso é que tu tens pessoas que lidam com doenças gravíssimas ou com situações de perda e estão aparentemente resolvidas, e tens outras que estão na merda. Ou seja, não importa tanto aquilo que te acontece, importa muito mais aquilo que fazes com o que te acontece. Não Uhum. é? E para onde é que isso te pode levar? E tu tens imensas histórias assim. Eu acho que é sobretudo isso. Eu, por acaso, perdi a minha mãe aos 12 anos, assim, muito de repente, num acidente de carro. E eu acho que estou muito bem resolvido com isso, porque penso nas coisas e acho que não abafo nada por aí fora. E até confesso que às vezes olho à volta e penso, fogo, eu até das pessoas que eram próximas, assim, muito próximas da minha mãe, se calhar até sou das que está mais bem resolvido, estás a ver? Eu confesso que já cheguei a pensar nisso. Mas depois a seguir penso, ou és aquele que abafou, tens isto tão abafado, tão escondido, que és o que lidou o pior de todos, Não, só que não ainda sei. não, Eu ainda não tiveste coragem de escavar ali. não sei, tu saberás melhor, mas eu acho que se tu analisares o modo como falas sobre isso, pode ser já uma boa resposta. Uhum. Com, por exemplo, a minha mãe morreu em 2016
num processo longo de cuidados paliativos, de cancro. Pai, e eu sempre que penso na minha mãe, eu penso com um sorriso e penso com alegria, com saudades também, mas não é uma coisa pesada. E eu sei que se calhar há outras pessoas que o fazem. E eu penso, será que sou eu que sou insensível? Será que... Não, não, é o que é, meu. Acho que não tem a ver com isso, tem a ver o facto de eu encaixei a coisa para mim da maneira correta. Há outras mortes que eu já tive na minha vida, de outras pessoas, que foi um bocadinho mais difícil fazer esta gestão. E eu acho que se tu falas da tua mãe, se recordas da tua mãe com tranquilidade e sentires essa tranquilidade, é porque a coisa está bem resolvida. Tu lembras-te da tua mãe? Sim, tinha 12. Lembras-te bem? Consulta de psicologia aqui com o Mas Remy. lembras-te bem? Lembro perfeitamente, claro. E pensas nela? Não. Ah, Pá, vou pensando. engraçado. Acho que foi gradual, imagina. Acho que no início pensava todos os dias. Claro. Depois, passado 5 anos, se calhar, às vezes acontecia um dia em que não pensava nela, percebes? E, sei lá, hoje em dia, se calhar, passo vários dias sem pensar nela uma única vez. Mas quando penso, é sempre com uma mistura de gratidão e um bocadinho de saudades. Tens irmãos? Não. Sim, somos 4. E tu eras o mais velho ou o mais novo? Eu era o Do segundo meio. mais novo. Segundo mais novo. Éramos 4, agora o meu pai tem mais 4, por isso somos 8. Caraças. É. Mas sabes que eu perguntei isto porquê? Porque um dos meus maiores medos é morrer novo por causa das minhas filhas. Porque eu tenho medo que elas se esqueçam de mim. Pois. E então, à medida que elas vão crescendo, eu vou ficando mais tranquilo. Porque eu penso que. Eu digo isto à Catarina, fica danada quando eu lhe digo isto. Eu digo assim: eu, para mim, quando a mais pequenina fizer 18, 19 anos, ela tem 6. Quando ela fizer 18, 19 anos, para mim é tranquilo a partir daí. Por isso é que tu me perguntaste se eu me lembro da minha Sim, mãe. Porque tens esse. sim, Queres que eles se lembrem de ti. sim, sim. Pois. E tem muitos vídeos e muitas coisas para se poderem lembrar, mas na memória é outra coisa, não é? E então, Estou-te a imaginar a banal. Tu vais-te lembrar deste momento, ouviste? Tu vais-te à lembrar. chapada, nunca mais te vais esquecer. Arrancar-lhe uma orelha dentada. Só para saberes que fui eu. Mas é muito. Eu penso nisto e a Catarina fica: és estúpido. Daqui aos 18 anos, daqui aos 18 anos é daqui a 12. E não sei mais o que. Não digas essas merdas. Claro que eu digo isto também meio gozo, mas na realidade eu espero, se calhar não. Se calhar quando ela tiver 18 anos eu penso, agora quer viver mais tempo. Mas há aqui qualquer coisa, não sei, que acho que quando elas forem mais velhas, sabes, é como se tu tivesse a sensação de dever cumprido. Ok, estão crescidas, já estão orientadas, podem seguir a sua vida e a mim pode-me acontecer agora o que tiver a acontecer. Pois, mas no teu caso, focado também um bocadinho nisso de se lembrarem de ti. É Mas isto interessante. é Queres ser obsessão. lembrado. É obsessão também. Ah, é? Eu cheiro-me que é aqui um processo um bocadinho obsessivo, se calhar. Então não sei. Eu fui pai há um ano e nunca tinha pensado nisso, por isso, E agora parabéns, vais ficar a desbloqueaste um novo medo em mim. Obrigado. Pronto. Se não fosse isso, deixa de estar que mais tarde ou mais cedo ias pensar. E este aqui a arruinar a minha vida. Obrigado. Foi muito bom, meu. Olha, Já acabou! da cão bacalhau, sim. Obrigado. Foi altamente. Obrigado eu pelo convite. E olha, e continua com este trabalho, que acho que é um bom podcast, é um bom serviço público, sobretudo porque eu acho que é isso, não é impor ideias, é partilhar ideias e sobretudo estarmos à vontade em poder desconstruir as coisas sem dogmas e sem impor as nossas crenças. Era tudo muito mais fácil se nós nos preocupássemos só connosco, no sentido de, com as nossas, obviamente, teres empatia e compaixão pelos outros, preocupar-te com os outros, mas não te preocupares em meter-te no caminho dos outros. Será acho que era tudo muito mais fácil. Ou então estou errado, não sei. Estamos juntos. Não fujam já. Se gostaram desta conversa, se retiraram daqui alguma coisa interessante, partilhem com alguém, contemplem tornar-se mecenas para que isto possa continuar a crescer e melhorar. Se não, deixem um like, subscrevem ou comentem alguma coisa a dizer mal de nós ou a dizer bem, também é possível. Muito obrigado e até à próxima. Abraços. Dan? Done. Fixe.